peregrino, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem por aí, por aqui, tá tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao Café Devocional, esse quadro que nós temos aqui nesse canal, em que nós falamos sobre alguma coisa, sobre um texto da Palavra de Deus. Se você é novo por aqui, eu gostaria de te dar as boas-vindas e falar que tu é muito bem-vindo aqui e nós crescemos juntos aqui, aprendendo mais e mais da Palavra de Deus. Nos últimos 3 vídeos nós falamos sobre algumas características de um salvo, características de um cristão, o perfil do cristão, né? O perfil do cristão verdadeiro é o nome do livro do Paulo Júnior, um livro muito interessante sobre o Sermão do Monte. Também tem o livro Lições no Sermão do Monte, do Martyn Lloyd-Jones. Os dois são excelentes livros, eu recomendo para vocês a leitura deles. Estou lendo o do Martyn Lloyd-Jones, que é muito bom, é muito profundo e muito interessante para nós que professamos a fé em Cristo, que falamos que somos cristãos. Hoje nós vamos falar sobre a quarta bem-aventurança. Nos últimos vídeos nós falamos sobre as 3 primeiras, humildes de espírito, os que choram, e os mansos. Hoje nós vamos falar sobre a quarta, mas antes disso eu queria fazer uma oração contigo, pedindo, né, claro, a iluminação do Deus Espírito Santo, porque nós precisamos disso, ok? Pai bendito, Pai de amor e Pai de misericórdia, nós entramos na Tua presença e Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar e nos iluminar nossa mente, nosso coração, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um das pessoas que verem esse vídeo, mas também continuar abençoando a minha vida, que o Senhor possa continuar nos capacitando, Senhor, para sermos servos seus, cristãos genuínos, verdadeiros, que seguem aquilo que a Tua Palavra nos orienta, aquilo que a Tua Palavra nos manda, que seguem a ponto de buscar a santificação diariamente e que isso possa ser uma verdade na minha vida, que isso possa ser uma verdade na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus que eu te peço, que eu te oro. Amém. Amém, peregrinos. Então vamos falar um pouco sobre a quarta bem-aventurança, a quarta característica de um salvo, característica de um cristão verdadeiro. Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bom, as últimas bem-aventuranças foram os humildes, os que choram e os mansos, trazendo consigo as suas promessas. Os humildes recebem a promessa de que deles é o reino dos céus. Os que choram recebem a promessa de que serão consolados. E os mansos recebem a promessa de que eles herdarão a terra. Mas vamos à quarta bem-aventurança, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Antes de mais nada, eu queria trazer a informação de que bem-aventurado é uma pessoa feliz. Para quem não sabe aí, às vezes é novo no canal, às vezes não está acompanhando os vídeos, né? Então, eu falei nos outros vídeos que bem-aventurado é uma pessoa que é feliz aos olhos do Senhor. E aqui vamos destacar os que têm fome e sede de justiça. Vamos falar de fome e de sede. Uma pessoa que tem fome e sede, eu estava vendo até numa pregação do Hernandes Dias Lopes, que ele falava sobre a sede em si. Ele falava da fome também, mas principalmente da sede. Que a fome ela é algo que uma pessoa consegue jejuar por um tempo, porém a sede não. A sede é um negócio que você precisa saciar. A sede é aquilo que você precisa, a água, né? É aquilo que você precisa para ter as suas necessidades supridas. Às vezes você está com fome e toma água e passa ali, né? Uma pessoa que é faminta, que tem fome e sede, é uma pessoa que precisa muito de algo. É uma pessoa que está necessitada de alguma coisa. E o texto nos traz a pessoa que tem fome e sede de justiça. Ou seja, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, aqui nós não podemos trazer uma justiça, uma questão política, vamos dizer assim. Lembrando que esse texto aqui, Jesus está pregando. E naquela época as pessoas estavam esperando um Jesus que viria para restaurar Israel ali naquele momento, para restabelecer a política, né, justa, acabar com as guerras, acabar com tudo aquilo que nós observamos e vemos que, poxa, que injustiça que aconteceu. E às vezes acontece mesmo. Só que não é uma justiça política que o texto está falando. Não faz sentido o texto estar falando sobre uma justiça política, uma vez que o texto todo está falando sobre características de um servo de Deus, um cristão. E Jesus não veio trazer essa justiça, digamos assim, que os homens esperavam. O texto está falando sobre a justiça que excede a justiça dos escribas e dos fariseus. Estamos acostumados, às vezes nós damos uma vista de olhos no texto e achamos que, justiça, pronto. Mas não é. A justiça que o texto fala aqui, até o Dr. Lloyd-Jones fala no livro dele, é sobre a santificação.
é sobre a justiça de Cristo, uma vez que ele nos justificou, né? Uma vez que ele nos chamou para sermos dele, ele estabelece aquilo que nós precisamos seguir. E aquilo que nós precisamos seguir diz respeito à santificação. Aquilo que está na palavra de Deus, a justiça, né, que está na palavra de Deus, a verdadeira justiça, que é a própria palavra do Senhor, é disso que o texto está falando. A santificação, buscar se santificar, buscar a piedade, a verdadeira piedade, que na verdade não é também uma questão de temperamento, não é uma questão de temperamento, mas devoção. Piedade, quando você lê na Bíblia, ele está falando sobre estudo da palavra, sobre uma vida devota, uma vida de oração, e é isso que nós precisamos buscar. É disso que o texto está falando, que nós precisamos ter fome e sede. Jesus, ele falou que ele é o pão da vida. Jesus, ele falou que quem vier até ele e beber da água dele nunca mais terá sede. Então é uma fome e uma sede saciada para sempre. É essa fome e essa sede que o texto está falando. Nós precisamos mesmo buscar ter fome e sede do Senhor. Depois ele vai falar lá que ele é o pão da vida. Os fariseus estavam todos conturbados, né? E Jesus vai falar, eles comeram do maná que desceu do céu, os seus antepassados comeram do maná que desceu do céu, mas eu sou o pão vivo. Claro que Jesus não estava falando de canibalismo, né? Para eles naquela época aquilo era um absurdo. Mas a fome que nós precisamos ter, fome da palavra, a sede que nós precisamos ter, é sede da palavra de Deus. É buscar o Senhor, buscar o reino de Deus, a sua justiça. Então que nós possamos, meus irmãos, estar sempre com esse pensamento de que esse texto está falando sobre fome e sede de justiça, de santificação, fome e sede de buscar ser servo do Senhor íntegro e fiel. Íntegro e fiel, repito. Ok? E qual é a promessa que acompanha esse texto? A promessa que acompanha esse texto é que serão fartos. Jesus vai falar, eu já disse aqui no vídeo, mas vou falar de novo. Jesus vai falar que quem for até ele e beber da água que ele tem, nunca mais terá sede. Então serão fartos. Essas pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade do Pai, serão fartos. Eles vão buscar e acharão. Assim como a palavra de Deus diz, Jesus nos sacia. Jesus é aquele que, através da palavra dele, nos alimenta. Jesus, ele é a água que nos sacia para sempre. Então, que nós possamos ter isso como verdade em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que aquele que for até Jesus, aquele que beber dessa água, nunca mais terá sede e fluirão do seu interior rios de água viva. Que nós possamos compreender que nós precisamos ter fome e sede de fazer a vontade do Pai, fome e sede de fazer aquilo que Jesus nos ordena, de fazer aquilo que Jesus quer para nós, que está estabelecido na palavra dele. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos ajudando a sermos essa pessoa que tem essas características aqui do Sermão do Monte. Amém? Então, vamos ficar com essa mensagem aqui e eu vou pedir para você que, se essa mensagem falou contigo de alguma forma, deixa um seu comentário aqui, alguma coisa do que você aprendeu, alguma coisa nova, alguma coisa que está tocando no teu coração, pode comentar. E também compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like e até a próxima, peregrino. Deus abençoe.